pesquisa na prática de número 204. E nesse pesquisa na prática eu vou retomar um assunto que a gente gravou, se eu não me engano, no pesquisa na prática número 30. Então eu vou atualizar, vou trazer mais informações e vou falar sobre como fazer entrevistas se a sua pesquisa é uma pesquisa com abordagem qualitativa. Olá, acadêmico, olá, acadêmicas. E hoje eu quero falar sobre o que é uma entrevista e como a gente deve fazer, se comportar quando a gente vai conduzir uma entrevista para coleta de dados em uma pesquisa qualitativa. É bastante importante que a gente tenha essas informações para a gente poder conduzir a nossa entrevista com mais tranquilidade, poder deixar o participante, o entrevistado, a entrevistada mais à vontade para falar melhor sobre aquela experiência, aquele fenômeno que aquela pessoa vivenciou, e também, de certa forma, qualificar os dados que a gente está coletando através dessa entrevista, porque, afinal, não é uma simples entrevista. Toda essa conversa é gravada, depois transcrita e se torna insumos, dados para que a gente possa analisar e isso vai virar resultados para a nossa pesquisa qualitativa, seja no mestrado, seja no doutorado. É aquela coisa, se a gente coleta não muito bom assim, né? Fica difícil de sair uma coisa boa. Mais ou menos como usar ingredientes ruins para poder fazer um bolo e esperar que o bolo fique maravilhoso. É um pouco mais difícil. Isso acontece, aliás, bem raro, quase nunca acontece, né? Se tu usar um ovo estragado para poder fazer um bolo, provavelmente o bolo não vai ficar com um gosto muito bom. A ideia aqui é exatamente a mesma. Então, eu vou explicar na prática como você vai conduzir as entrevistas para poder coletar dados qualificados, e aí você vai ver que a análise da sua pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, vai ser muito mais tranquila. Antes de eu começar falando aqui sobre essas informações, vou dar aquele recadinho básico. Se você está nos assistindo aqui no nosso canal no YouTube e ainda não é inscrito, já clica aqui embaixo, se inscreve, já marca a sinetinha para poder receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Alguns pontos importantes que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando de entrevista para uma pesquisa qualitativa. O primeiro ponto, um dos pontos mais importantes que a gente precisa ter em mente quando a gente está conduzindo entrevistas como uma etapa de coleta de dados da nossa pesquisa qualitativa é estar preparado ou estar preparada para conduzir essas entrevistas. É muito importante que a gente esteja preparado ou preparada, e aqui não é aquela preparação no estilo, eu não me sinto seguro, eu não me sinto segura, né? Não estou pronta para fazer. Não é isso. É no sentido de fazer atividades antes de ir para a entrevista, para quando chegar na entrevista você estar preparado para a entrevista, para você não perder a oportunidade de coletar os dados corretamente. Então, como que você se prepara para ir para uma entrevista? Primeira coisa, tem que ter o roteiro em mãos com as perguntas que você precisa fazer. Esse roteiro, ele provavelmente, aliás, quando a gente está falando de pesquisa científica para mestrado, para doutorado, esse roteiro ele é baseado na fundamentação teórica do seu trabalho e nos conceitos que você quer investigar na sua pesquisa. Então, assim, ele não é um roteiro com perguntas aleatórias, você joga lá e não sabe, né? Vou perguntar isso, aquilo, aquele outro. Não, ele é um roteiro que você organizou, que você montou, que você pensou sobre as perguntas que você precisa fazer para estimular aquela pessoa a falar sobre aquele fenômeno, sobre aquela situação, aquela experiência que ela viveu, que é o que você está investigando na sua pesquisa, e essas perguntas, elas são baseadas, onde é que você vai encontrar informações para poder colocar as perguntas no seu roteiro? Na revisão de literatura que você fez lá no seu capítulo de revisão de literatura da sua pesquisa. É lá que você vai encontrar informações, então, para poder montar esse roteiro. E esse roteiro ele pode ser um roteiro semi-estruturado ou não estruturado. Inclusive, eu já falei aqui no canal, falando sobre o que é especificamente o tipo de roteiro semi-estruturado, que acaba sendo o que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Então, ele pode ser desses dois tipos, ou o roteiro semi-estruturado ou o roteiro não estruturado. Também, para se preparar para a entrevista, a gente tem que ter o termo de consentimento que a participante vai assinar, garantindo que essa pessoa autorizou
fornecer os dados para sua entrevista e que autorizou que você gravasse, no mínimo, o áudio. Aí o termo de consentimento, ele varia muito de acordo com o tipo de pesquisa que você está conduzindo. Se a sua pesquisa passou por comitê de ética, tem que usar um modelo de termo de consentimento livre e esclarecido. Se a sua pesquisa não passou por comitê de ética, não tem problema, mas você também deve ter um termo de consentimento e ter cuidados éticos, tanto nessa preparação dos roteiros, quanto na hora de entrevistar a pessoa. Independente se passa por comitê de ética ou não, não é o comitê de ética que vai trazer ética para sua pesquisa. Nós temos que conduzir as nossas pesquisas com ética sempre, independente se vai passar por comitê de ética ou não. Então, assim, a gente tem que montar o nosso roteiro de entrevistas pensando, cuidando aquelas perguntas para pensar como que aquela pessoa vai se sentir no momento de responder as perguntas, para poder conduzir a conversa com mais tranquilidade. E sempre, sempre, sempre tratar os participantes, as participantes com todo o respeito e gentileza possível. Afinal, essas pessoas estão fazendo um favor para nós de nos oferecer informações, de deixar o tempo delas ali com a gente para que a gente possa conduzir as nossas pesquisas. Inclusive, já vou dar um spoiler, na quinta-feira eu vou publicar aqui no nosso canal o ResearchCast que eu gravei super especial com a Paula Menezes do canal Seja PhD, que a gente falou exatamente sobre isso, comitê de ética. Ela dá todas as dicas com relação ao comitê de ética. Em relação à organização pura e simples, algumas sugestões que eu posso dar é o seguinte: você vai gravar em áudio, né? No mínimo, vai gravar em áudio essas entrevistas. Ou seja, já salva esse áudio bonitinho com o nome do participante ou a indicação desse participante, a data onde ocorreu essa entrevista, numa pastinha lá na nuvem, né? Numa conta na nuvem. Pode ser OneDrive, pode ser Google Drive, que você sabe que você vai encontrar depois para já preparar para possivelmente transcrever, você já deixa tudo organizado. E se você começar, eu tenho uma gravação no meu celular, eu tenho uma gravação num gravador, eu tenho uma gravação no computador, quando você pensar em reunir tudo isso, é muito provável que alguma entrevista se perca. Então, no caso das entrevistas online, você também tem que ter basicamente esses mesmos cuidados, com um cuidado a mais, que é a transmissão, né? Então, você precisa estar no local que tenha uma internet boa, que você saiba que não vai ter problema de cair aquela internet. A mesma coisa, o participante, a participante, que tenha condições de falar contigo, que o áudio esteja sendo bem capturado, que não tenha barulhos externos. No caso da entrevista online, você não tem muito controle sobre o ambiente que aquela pessoa vai estar falando contigo. Então, pode acontecer daquela pessoa estar, sei lá, num restaurante, ou estar em um café, ou estar em algum outro lugar conversando contigo, e isso pode atrapalhar esses sons externos, podem atrapalhar na conversa, e você não tem muito controle. Então, o ideal é conversar com a pessoa para que ela esteja numa situação que ela consiga conversar contigo sem ser interrompida, para poder realmente prestar atenção na entrevista, ou mesmo para você. De preferência, não ficar num lugar que tenha pessoas passando, para não correr nenhum tipo de risco, né? Ou não tirar a atenção da pessoa, para que não seja interrompido o chamado. Enfim, basicamente esses cuidados que a gente precisa ter a mais quando a gente está falando de entrevista online. Vou agora para o segundo ponto mais importante quando a gente está conduzindo uma entrevista: o nosso comportamento no momento que a gente está conduzindo essa entrevista com o participante. Então, assim, a gente precisa deixar o participante ou a participante à vontade para falar sobre o que realmente aquela pessoa quer falar, sobre o assunto que está sendo investigado. Então, a gente tem que cuidar muito para não interromper essa pessoa, ou mesmo ficar questionando, perguntando, insistindo em coisas que na cabeça dela aquilo não é importante sobre aquele fenômeno que está sendo investigado, e sim o que ela está falando. Então, a gente tem que deixar essa pessoa falar de forma bastante livre, deixar ela bastante à vontade para começar a criar uma espécie de vínculo de confiança, de relação de confiança, porque se ela tem empatia por você, se ela se sentiu à vontade para falar com você, ela vai falar melhor sobre aquele fenômeno que ela vivenciou. É muito necessário, de novo, falando sobre nosso comportamento, é muito necessário que a gente preste atenção na pessoa que a gente está conversando. Então, assim, a gente precisa demonstrar que a gente está atenta ao que a pessoa está falando. Evite se distrair com outras coisas, de novo, mexendo no celular, cuidando do gravador ou com alguma outra coisa no momento. O terceiro ponto mais importante é registrar as informações, porque afinal é uma coleta de dados. Você vai precisar desses dados depois para poder
a analisar. Então, sempre que possível e que o participante autorizar, grave no mínimo em áudio a entrevista para depois transcrever, tá? Quarto e último ponto, mais importante quando a gente está conduzindo entrevistas para uma pesquisa qualitativa, é o tempo das entrevistas, tá? A gente tem muita dúvida com relação à duração das entrevistas, e a duração das entrevistas pode ter vários fatores que vão influenciar essa duração, ok? Ele pode variar, por exemplo, de acordo com o roteiro que você está utilizando, se você tiver mais perguntas ou tiver menos perguntas, ou se as suas perguntas dão possibilidade de estimular a pessoa a falar mais ou menos sobre aquilo, tá? E o tempo também varia muito de acordo com o tipo de participante que você está conversando. Tem pessoas que falam mais, tem pessoas que falam menos. Você precisa ir avaliando as entrevistas conforme você vai conduzindo a sua pesquisa. Se o teu roteiro, por exemplo, tem 5 perguntas, é muito difícil que você espere que as entrevistas naturalmente durem 2 horas. Por outro lado, se o teu roteiro tem 20 perguntas e a pessoa respondeu todas as 20 perguntas em 15 minutos, opa, pode ser que alguma coisa esteja errada, pode ser que a pessoa não aprofundou alguns pontos ou as tuas perguntas estão muito direcionadas, não dá espaço para a pessoa explicar ou falar mais sobre aquilo. Então, assim, a gente tem que analisar esses vários pontos. O importante é que a gente, como pesquisadores e pesquisadoras, estejamos avaliando o tempo todo a qualidade das entrevistas que a gente está conduzindo. E a Cleide perguntou qual software para transcrição que você indica. Gente, eu indico a Reshape. A Reshape é uma plataforma de transcrição automatizada, criada por brasileiros, pessoal de Minas Gerais, tá? O Márcio da Reshape, usando inteligência artificial e especializada em português do Brasil. A acurácia dela está altíssima, inclusive eu gravei vários vídeos aqui no nosso canal mostrando a tela, como é que funciona a Reshape na prática, fazendo testes de acurácia dos áudios. Vocês podem buscar aqui no nosso canal no YouTube e depois assistir, então super indico o pessoal da Reshape. Pessoas, queria muito agradecer a companhia de vocês aqui. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês, então, a conduzir as entrevistas na pesquisa qualitativa com mais tranquilidade, com mais segurança, para poder coletar dados qualificados para a pesquisa de vocês, porque dados qualificados vão ser resultados qualificados e que vão responder realmente o problema da pesquisa de vocês, da dissertação, da tese. Queria super agradecer a companhia de vocês aqui. Um super beijo e até a próxima.